Aleluia, nós estamos no capítulo 6 de Apocalipse. Graças a Deus, que bom que você veio ouvir e aprender da palavra de Deus. Diz assim o versículo 1: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Amém. Eu gostaria que a igreja tivesse um pouquinho de paciência para observar o seguinte. Olha o que diz o versículo 46, que está aqui, 46. Aqui eu tirei uma foto do Novo Testamento grego-português. E olha o que diz o texto. E disse a ele Natanael: de Nazaré pode algo bom ser? É um pouco estranho o texto, porque ele foi vertido para o português do modo como ele está no grego, que é o grego koiné, o grego no qual foi escrito o Novo Testamento. Pode algo de bom ser? Diz a ele Filipe: vem e vê. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa palavra aqui, vem e vê. E no grego nós temos erkou kai ide. E aqui eu tenho um ponto, e depois eu vou para o versículo 47, verdade? Todos conseguem enxergar? Prestem bem atenção, porque na semana passada eu pedi se alguém tinha uma Bíblia diferente da minha, não havia, então eu preparei esse texto para fundar algo importante. Olhem só, vem e vê, erkou kai ide. Agora, por favor, o texto de Apocalipse, capítulo 6, o versículo 1. Diz assim, eu vou ler a linha de baixo. E vi quando abriu o cordeiro um de os 7 selos, e ouvi um de os 4 seres viventes, dizendo como voz de trovão. A maioria das nossas Bíblias traz um dos 4 animais, mas a melhor tradução é essa: um dos seres viventes, dizendo como voz de trovão. Olha aqui, irmãos, vem, ponto. Notaram? Eu só tenho erkou, e esse kai eidom já é outra parte do versículo. Os irmãos lembram que lá era kai ide, aqui é kai eidom, e já faz parte do versículo 2. Por quê? Olha o que está acontecendo. Nós estamos no capítulo 6. Nós vimos no capítulo 1 que o Senhor Jesus chamou em espírito que João tivesse um arrebatamento de sentidos, e ele começa a ter visões. No capítulo 4, a palavra de Deus diz que João olha e vê uma porta aberta no céu, e Jesus diz: sobe para cá. E nós podemos entender que, como há uma diferença do capítulo 1 para o 4, no capítulo 4 é possível pensar que ele teve uma glorificação momentânea. Aquilo que a igreja vai viver no futuro, para sempre, ele teve temporariamente, porque ele foi agora completamente para a glória de Deus. Porque diz, abriu a porta e falou: sobe para cá. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta, que é a voz do Senhor Jesus, se você quiser você pode conferir no capítulo 1, a voz de trombeta que falara comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Notem, irmãos, que o texto diz as coisas que depois destas devem acontecer. Por que eu tenho insistido nisso? Porque sem muito trabalho você vai encontrar comentaristas bíblicos
que vão dizer que o texto se refere ao controle de Cristo sobre todas as eras. Irmãos, em primeiro lugar, é verdade que Jesus é Senhor desde sempre. Isso é uma coisa. Amém, queridos? Jesus é Senhor desde sempre. Você consegue dizer um glória a Deus aí na sua cadeira? Notaram? O primeiro lugar é isso. Agora, dizer que o texto está se reportando a todas as eras é ignorar o que está escrito aqui, ó. Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois, não vai falar de coisas que já aconteceram, das coisas que depois destas devem acontecer. Amém? Agora, no capítulo 6, no final do capítulo 6, diz assim: vem e vê. No capítulo 6, no versículo 3, o final do versículo 3 diz: vem e vê. E no capítulo 6, versículo 5, diz assim: havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E ainda no versículo 7, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Bem, irmãos, eu chamei a atenção dos irmãos que João, quando traduziu o Apocalipse, estou falando de João Ferreira de Almeida, não o apóstolo João que foi levado para a glória, temporariamente glorificado. João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Bíblia que a maioria de nós usamos, ele acrescentou esse EV. Mas mostrei para os irmãos, no texto grego, não tem esse EV. Por quê? Porque o animal vivente não está falando com João. Notem a cena, isso está já no capítulo 4. No capítulo 4 nos é dito que Deus Pai está sentado num trono, que é um centro de glória, de majestade, de autoridade, de beleza, de poder, de luz, aleluia. Esse é o trono de Deus, nosso Senhor, é o que está no capítulo 4. No capítulo 5, nós temos o desenvolvimento dessa cena, porque diz que o Pai que está sentado, ele tem sobre a sua mão um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Estar escrito por dentro e por fora significa que o livro está completo e nada pode ser acrescentado e nada lhe falta. Todas as coisas estão na mão do nosso Deus. Aleluia! Amém até aqui, queridos? E quando diz que o livro está selado, diz que ninguém pode abrir. Não foi achado ninguém digno de abrir o livro. E João chora muito. E quando ele está nesse seu choro, um dos anciãos diz a ele: não chore. Eis aqui, aleluia, o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Aleluia. E quando nós lemos Filipenses no capítulo 2, a palavra de Deus diz que para encarnar e para viver a nossa vida e morrer a nossa morte, o Senhor Jesus esvaziou-se da sua divindade, esvaziou-se da sua glória. E a palavra de Deus diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Isso é muito importante que a igreja entenda. Ninguém o aniquilou, porque ninguém teria poder para fazê-lo. Ele aniquilou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo. Ele é Senhor. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém a tira de mim, antes eu a dou em resgate de muitos. Porque Ele é Senhor. E havendo-se esvaziado da sua divindade, da sua glória, lá no capítulo 17, na chamada oração sacerdotal, o Senhor Jesus ora para o Pai e diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Notaram? Esse Senhor cheio de glória, de autoridade, que é Deus, esvaziou-se para habitar conosco.
para que nós o conhecêssemos, para revelar-se à humanidade caída. E agora no capítulo 5, aleluia, é dito que ele venceu para abrir o livro. E quando ele toma o livro nas suas mãos, diz que os 4 seres viventes, que são querubins, já mostrados lá no livro do profeta Ezequiel, e também os 24 anciãos, que representam todo o povo do Senhor, desde o Antigo até o Novo Testamento. Diz que todos os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, com salvas de ouro em suas mãos, que cheias de incenso são as orações dos santos. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, porque com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E há uma adoração que percorre todo o capítulo 5, desde o versículo 8 até o 14. E por fim eles dizem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todos sempre, amém. Você faz parte desse grupo? Aleluia, aleluia, porque diz: toda a criatura que está no céu, na terra, embaixo na terra e no mar, e todas as coisas adoram ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então vejam, queridos, agora nós temos uma cena completa. O Pai está assentado no trono, os 4 seres viventes, eles estão ao redor e no meio do trono, é o que o texto diz. Ao redor estão 24 anciãos. E o Pai está com o livro selado na sua mão, um livro completo. Ninguém pode abri-lo, a não ser Cristo Jesus, que venceu para abrir o livro. E o Senhor Jesus vem e pega o livro. E agora que vai aparecer a cena dos 4 cavalos e dos 4 cavaleiros. Observem, irmãos, até agora eles estiveram fora de cena, ninguém sabe deles, e eles não fazem coisa alguma, eles não têm poder em si mesmo, nem autoridade em si mesmo, para tomar atitude ou decisão alguma. Note bem, igreja, e eu vou repetir, quando aqui diz vem e vê, no original não diz vem e vê, porque o ser vivente não está falando com João. Imagine que aqui estivéssemos na glória de Deus, esta cena vivida pelo apóstolo, como se tivesse um ambiente aberto, e lá estão os 4 cavalos e seus cavaleiros, aguardando o quê? Ordem. Porque a autoridade e o reino são de Deus e do seu Cristo, aleluia, e eles ficam parados, não podem fazer nada, só depois que o Senhor abre o primeiro selo, eles ainda não podem fazer nada. É aí que o primeiro querubim diz: vem, e aí se apresenta o primeiro cavalo e o seu cavaleiro, que é um cavalo branco, e havia sobre ele um assentado que tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E não se engane, não é Cristo, é na verdade um espírito de engano, não é Cristo. Cristo está onde? Cristo está com o livro na mão, abrindo os seus selos e dando a ordem. O ser que está ali naquele cavalo é um ser sujeito, debaixo de autoridade. Autoridade de quem? Do Senhor da igreja. Glorificado seja o nome santo e maravilhoso de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Na sequência, o Senhor Jesus abre o segundo selo, e o segundo cavalo tem que ficar esperando, porque ele não tem autoridade, guarde isso. E só então o querubim diz: vem, aí se apresenta esse cavalo, que agora é vermelho, ele e o seu cavaleiro. E foi-lhe dado poder para que tirasse a paz da terra e para que as pessoas matassem umas às outras.
Depois o Senhor abre o terceiro selo, tudo parado. Aí quando o terceiro querubim diz, vem, agora vem um cavalo, e esse cavalo é preto, e o que está sobre ele tinha uma balança, e uma voz soa dizendo, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Isso aqui fala, irmãos, de carestia, de preço muito alto, e fala também de inflação. A pessoa desatenta, a pessoa um pouco apressada, ela pode ler Apocalipse e pensar que Apocalipse só fala de tragédia, de morte, e só fala de perda e de tristeza e de ruína, mas na verdade Apocalipse fala que está chegando a hora de nós vermos o poder de Deus e do seu Cristo manifestado sobre essa criação, e nós nos alegraremos porque nós fazemos parte do seu reino. Daniel falou, há um império que é o babilônico, depois vai vir o Medo-Persa, depois vai vir o império de Alexandre, depois o império romano, e diz assim, mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um império que nunca mais passará. Aleluia! E nós fazemos parte desse reino, que é o reino de Jesus. Aleluia! Alegra o seu coração, porque esta palavra, ela fala da vitória de Deus e de Cristo sobre todos os reinos e os males deste mundo. Na sequência, o Senhor abre o 4º selo, e o querubim diz, vem, e então apresenta-se um cavalo amarelo. A palavra original é cloro, significa um amarelo esverdeado. A gente até quando olha para alguém que está dessa cor, já sabe que ela não está bem. Então, esse cavalo, ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E ele tinha poder para fazer grande mortandade, mas ainda assim, lembre, o Senhor Jesus disse, aleluia, lá no capítulo 1, eu tenho a chave do inferno e da morte. Aleluia, o poder está na mão do Senhor Jesus. Então, lembrem, queridos, que o Senhor Jesus, ele diz para João, escreve e manda essas cartas. É ele que tem autoridade. Depois ele diz no versículo 18, eu tenho as chaves do inferno e da morte. Ele diz também nas cartas, eu sei as tuas obras, eu sei os teus trabalhos. Saber é um tipo de autoridade, conhecimento é autoridade. E ele fala, eu tenho contra ti. Essa fala do Senhor Jesus também mostra autoridade, porque só pode dizer que é contra quem tem algum tipo de autoridade, ou de fortaleza, ou de poder. Que mais? Ao final de cada carta, ele diz, ao que vencer, eu lhe darei, porque ele tem o poder. Aleluia. E nós temos pelo menos 7 bênçãos maravilhosas prometidas. Olha o que diz no capítulo 2, o versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso aqui fala da autoridade de Cristo. Quando você olha, você pensa que não. Entretanto, veja que o Senhor diz, o diabo vai poder fazer o que quiser? Não, ele vai lançar alguns, não é todo mundo. Vai lançar alguns na prisão. Ao tempo que ele quiser, não. Indefinidamente, não. 10 dias. Notaram? O Senhor dá autoridade e dá o limite. Quem é que dá limite? É quem tem poder. É quem tem poder. Aleluia. E está neste lugar aquele que tem poder e que tem autoridade. Aleluia. E é Ele que faz, e é Ele que desfaz, é Ele que semeia, e é Ele que arranca. Hoje eu estava lendo esta palavra do Senhor.
Ele dizendo: eu sou o que planto, eu sou o que arranco, eu sou o que edifica e eu sou o mesmo que destrói. Aleluia, glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Agora, no versículo 9, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amém. Essa também é uma palavra maravilhosa, porque o Senhor diz para aqueles que estão debaixo do altar, clamando por vingança, o Senhor diz: vocês descansem um pouco de tempo, até que se complete o número de vossos irmãos que vão ser mortos como vocês foram. A igreja consegue perceber que antes que as coisas aconteçam, o Senhor já sabe o que acontecerá e tem um limite para aquilo? Há um número de pessoas que vão ser mortas, e o Senhor já sabe o número, e o inimigo não vai poder traspassar aquele número. Agora, com a saída do exército americano do Afeganistão, eu li de alguns pastores que se apresentaram ao governo do Talibã, dizendo: sabemos que vamos morrer, mas nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, para que eles também tenham coragem de seguir a Cristo. E alguém pode pensar: vai morrer todo mundo. O Senhor diz que não. Tem um número. E que mais? Não é qualquer pessoa. O Senhor tem gente escolhida. O Senhor tem gente forte. Aleluia! A palavra que temos é que o Senhor quer levantar para si um povo bem disposto. Você é uma pessoa bem disposta, ou você é uma pessoa fraca, desanimada? Tudo assusta você, ou você é uma pessoa bem disposta? Porque o Senhor tem pessoas escolhidas para esses lugares, para esses tempos. Lembra o que Mordecai disse para sua sobrinha Esther? Se de todo te calares, a tua casa também perecerá. Mas não é possível que bem para este tempo e para este reino você chegou onde você chegou. Mas se você tiver medo, outra pessoa se levantará em teu lugar. Notaram a fé desse homem? Ele tinha certeza, aquela mulher chegou naquele lugar porque havia um propósito na vida dela. E ele não estava errado, porque a rainha Esther, ela sabia, ela podia ser morta. Mas ela disse: jejuem aí fora 3 dias. E eu e as minhas moças também jejuaremos, porque eu não posso chegar na presença do rei sem ser chamada. Porque se alguém entrar no pátio do rei sem ser chamado, e ele não estender o cetro para esta pessoa, vem o algoz, cobre a cabeça, essa pessoa já está morta. O rei não precisa falar nada, faz parte da lei. Ela disse: e há mais de 1 mês o rei não me chama, mas eu vou jejuar e orar, e vocês jejuem e orem aí fora, e eu vou entrar. E se morrer, morri. Notaram? E ela jejuou, e os de fora jejuaram. E ao 3º dia ela entrou no pátio do rei sem ser chamada. E o rei estava sentado na sua cadeira real e estendeu o cetro para ela.
Fale, Esther, o que você quer? Até a metade do reino eu te dou. Ela encostou na ponta do cetro. Quando abriu o 5º selo, debaixo do altar estavam as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Tem certeza que a tua vida está difícil mesmo? Tem certeza que está difícil? Ou você tem liberdade de ir e vir ainda? E eles falam, justo e santo dominador, até quando não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E foi-lhes dito que repousassem por um pouco de tempo. Foram-lhes dadas compridas vestes brancas. E o Senhor lhes disse, aguardem até que se complete o número de vossos irmãos que vão morrer como vocês morreram. O Senhor já sabia o que ia acontecer, já havia escolhido pessoas para aquilo e havia dado um limite, porque o poder, a autoridade estão na mão do Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, não se assustem. Vocês vão achar pessoas escandalizadas que os crentes na glória estavam pedindo por vingança. E vocês não terão muito trabalho para achar comentaristas que vão tentar dizer que o texto não está dizendo o que está dizendo. Porque cada vez mais nós encontramos um tipo de cristão que quer ser mais amoroso que Cristo. Queridos irmãos, transigência não é amor. Falta de castigo não é amor. Falta de juízo não é amor. Mas como vivemos um tempo, irmãos, em que muitas pessoas se entregam a si mesmos, os filhos são entregues a si mesmos, e as pessoas dizem que isso é amor. Agora, essa semana, alguém tentou me criticar, dizendo que eu sou pastor e eu faço parte das pessoas que têm uma família de bem, e colocou entre aspas, família de bem. Bem, eu tenho uma família de bem. Em casa não tem ninguém drogado, prostituído, dependente químico. Glória a Deus que eu faço parte das famílias de bem. Pode colocar entre aspas, grifar de preto, não me assusta. Mas essas pessoas que vivem libertina e sem limites, defendendo a coisa errada, elas se assustam quando são chamadas à exortação. Ora, o texto está dizendo exatamente isso. É isso que eles estão dizendo. Ó Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? Porque Deus é justo. Eu vou repetir, Deus é justo. Amém. Deus é justo. O que você espera de um Deus justo não é que Ele opere juízo e justiça. Ora, eu, minha esposa, minhas crianças fomos todos degolados e estamos na glória. Eu não espero que alguém faça justiça, e quem fará justiça não é o santo e justo dominador que é o nosso Deus? Aleluia! É exatamente isso que eles estão dizendo. Ó Senhor, até quando não farás justiça? O apóstolo Paulo, ele diz assim em Romanos no capítulo 12, no versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos. Notaram? Esse é o comportamento do cristão, não é para você se vingar. E nem eles não se vingaram. Está tudo certo. Está tudo certo. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira. Deixa passar, porque está escrito, minha é a vingança. Isso aqui é uma citação de Deuteronômio. O Senhor diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Bom, então eles estão clamando em alta voz. Foi isso que nós lemos? Clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A igreja pode estar certa.
haverá um dia do juízo. E você vai se alegrar, eu espero, eu vou me alegrar. E espero que você faça parte daqueles que vão se alegrar. E você dirá: que lindo, bendito seja o nome maravilhoso do meu Deus, porque Ele é um juiz justo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é que o texto diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Venha comigo, por favor, para Provérbios capítulo 15, o versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. A palavra aqui é Seol. No Antigo Testamento a palavra é Seol no hebraico, e no Novo Testamento em grego a palavra é Hades. E essas duas palavras, elas indicam o lugar da habitação dos mortos. Amém até aqui? Seol e Hades reportam ao mesmo lugar espiritual, que é o lugar onde estão as pessoas mortas. Agora, olha o que diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 16. Nós não vamos ler, mas se você puder manter a sua Bíblia aberta, Lucas 16, versículo 19. Na minha Bíblia, há um título que se sobrepõe a esta perícope, que vai do versículo 19 ao 31, diz assim: a parábola do rico e Lázaro. Amém? Diz mais uma Bíblia atrás. Lembrem, irmãos, que título não é Bíblia. Título não é Bíblia. E números de capítulo e versículo também não são Bíblias. Eles trazem uma excelente contribuição. Fica mais fácil de eu pedir para você abrir em tal e tal lugar, mas eventualmente eles atrapalham, porque eles separam o texto na hora inapropriada. E aqui quem lê acha que o Senhor Jesus está de fato se referindo a uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa real ou inventada. Guarde o final, cujo propósito é ensinar uma verdade. Uma parábola é uma narrativa real e inventada, cujo propósito é ensinar uma verdade. Guarde isso. Nós precisamos entender. Porque a igreja constantemente sofre ataque, e os piores ataques não vêm de fora da igreja, mas de pessoas de dentro da igreja, usadas pelo maligno. E eles dizem que estão libertando os crentes, na verdade eles estão cortando as raízes dos crentes, que é algo bem diferente. Então olha o que acontece, se você voltar aqui em Lucas para o capítulo 12, está com a Bíblia aberta, diz assim o versículo 16: e propôs-lhes uma parábola. No capítulo 13, versículo 6, diz assim: e dizia esta parábola. No capítulo 14, versículo 7, e disse aos convidados uma parábola. Notem que aqui eu tenho um caso, quando a palavra de Deus, que é o texto, revela que o que virá a seguir é uma parábola. Amém? Um caso diferente é o título, que foi acrescentado séculos depois e que não é palavra de Deus. Outra coisa que nós podemos observar, irmãos, é que quando nós lemos a história do rico e Lázaro, o texto não diz que é uma parábola. Só isso por si mesmo não quer dizer que não possa ser, tá bem? Entretanto, olha o seguinte: quando você vai contar uma história ou vai fazer uma exortação para um filho, para um amigo,
e você quer usar como exemplo o mau comportamento de alguém, você não diz o nome da pessoa, você fala: olha, eu conheci uma pessoa que agiu muito mal, e aí você conta a história, mas você não fala o nome da pessoa. Mas quando você quer usar o exemplo de alguém para exaltar uma virtude, você fala: olha, eu conheci a irmã Clarinha, mulher de Deus, e um dia numa tribulação ela fez isso, e você conta a virtude. Observe que aqui acontece a mesma coisa. Quando o Senhor Jesus fala do rico, que é quem se perde, ele não diz o nome. Mas Lázaro que se salva, ele fala: Lázaro é o Lázaro mesmo. É esse Lázaro? É esse mesmo. E o rico? Aí você pensa o que você quiser. Esse texto, irmãos, que vocês já devem ter lido, diz que a pessoa que ia para este lugar, o Hades, está escrito aqui que ele foi para o Hades. De um lado estão os perdidos, está escrito ali. Do outro lado estão os salvos. Um abismo separa os dois grupos, está escrito lá. O lado onde estão os perdidos é um lugar mais baixo. Quando você lê, você entende isso. O lugar onde estão os salvos, um lugar mais alto. O que mais? As pessoas que estão aqui estão todas vivas. Guarde isso. A pessoa que morre não sabe mais de nada. Não é o que a palavra de Deus diz. E eu vou repetir. E eu não me canso de repetir, e é segurança para a igreja, para que ninguém arranque a sua raiz, dizendo que isto é uma parábola. Pode ser uma parábola? Pode. Mas qual é o propósito da parábola? Ensinar uma verdade. De um lado está esse homem perdido, e do outro lado está Lázaro. O homem perdido, ele enxerga, ele fala, ele ouve, ele tem paladar, ele tem memória, ele tem capacidade argumentativa e ele tem capacidade de juízo, porque ele diz: eu tenho na minha casa 5 irmãos. Ora, a vida que eu vivi me trouxe para este lugar de tormento. Eles estão vivendo do mesmo jeito que eu vivi. Vai parar todo mundo aqui. Notaram? Ele está no inferno, sabe que está perdido, não tem mais jeito, e sabe que quem está vindo atrás dele vai parar no mesmo lugar. E antes que eu continue, eu quero te perguntar: as pessoas que seguem você estão indo para o céu ou para o inferno? A hora de decidir e pensar é agora. Depois que está no inferno, não adianta fazer culto de corpo presente, culto de 7 dias, de 30 dias, culto de 1 ano, não vai resolver absolutamente nada. O tempo é agora, o tempo oportuno é o tempo que se chama hoje. Note que ele está perdido, sabe que está perdido, sabe por quê, e ele sabe que a sua família está vindo atrás dele. Contudo, queridos, quando nós lemos lá no capítulo 6, versículo 9, o texto diz que eles estavam no Hades, no Seol, debaixo do altar, lá no céu, debaixo do altar. Ora, o que aconteceu? Porque aqui nós vemos que Lázaro também está neste lugar chamado Seol, só que no lugar onde estão os salvos. E por que agora esses salvos do capítulo 6, versículo 9, não vieram para este mesmo lugar? Abra sua Bíblia no Salmo 68, o versículo 18. O apóstolo Pedro, em Atos, no capítulo 2, ele diz que Davi, que era rei, que era músico, também era profeta. Tá? Guarde isso, ele era profeta. Diz assim o versículo 18: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro,
Olha que lindeza essa palavra. Ele está falando de Cristo. Tu subiste ao alto. 1000 anos antes, está profetizando. Tu subiste ao alto. Levaste cativo o cativeiro. Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Venha comigo para Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aí Paulo faz uma indagação: ora isto ele subiu, que é senão que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O apóstolo Paulo pega esse texto do profeta Davi e diz: que é isto, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, se não é que primeiro desceu às partes mais baixas da terra. E venha por favor para 1 Pedro capítulo 3, o versículo 18, lá no finalzinho da sua Bíblia. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aleluia. O Senhor Jesus, tendo dado a sua vida na cruz, foi descido dela e colocado no sepulcro de José de Arimateia, e a pedra foi rolada sobre ele. Quem olhava de fora está morto. O apóstolo Pedro diz: mortificado na carne, mas vivificado no Espírito, desceu. E pregou aos espíritos em prisão. E agora vem uma última vez para Efésios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo conclui, dizendo assim no versículo 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver Provérbios, como eu citei. O caminho do sábio é para cima, para escapar do Seol que está embaixo. Quando você vê Jacó falando, ele fala assim: agindo dessa maneira, vocês fazem com que eu desça, olha a palavra, com que eu desça para o Seol com tristeza. Jó fala a mesma coisa. Antes de sua morte, nós vemos o Senhor Jesus falando do rico e de Lázaro num lugar baixo, que é o Seol. Mas você viu o apóstolo Pedro, mortificado na carne, mas vivificado ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí se cumpre o profetizado por Davi. E aí quando ele sobe ao alto, ele leva cativo o cativeiro. Ele pega os salvos. Ele fala: a partir de agora não vai ficar todo mundo no mesmo lugar. E então no capítulo 6, no versículo 9, nós encontramos essas pessoas onde? Debaixo do altar. É por isso que Jesus, nos momentos finais da sua vida, ali naquela cruz, aquele criminoso que estava à sua direita, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, pelo seu poder e autoridade, Ele mudou o nosso passado, porque os pecados foram perdoados pelo seu sangue. Aleluia! E é por causa disso que nós temos paz com Deus. Ele apagou as nossas transgressões.
por causa do seu poder, aleluia, Ele está transformando agora a nossa vida, neste momento, e Ele está fazendo isso em todos os sentidos, mas especialmente em relação à nossa alma, e está talhando em nós o caráter do Senhor Jesus. E por causa do seu poder, Ele está preparando para mim e para você um lugar maravilhoso, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele prometeu, e se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vos levarei para mim, aleluia. Ele está transformando também o nosso futuro, aleluia. Eu quero orar com a senhora igreja. Confie a sua vida na mão de Jesus, porque é na mão dele que está todo o poder, toda a autoridade. Ele mesmo disse, está lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Há algo preocupando você? Há um problema que parece insolúvel? Aleluia! Há um medo que perturba o seu sono, e você não dorme bem, não se alimenta bem, não trabalha bem. Aquele que tem todo o poder, Ele está neste lugar, e Ele tem toda a autoridade, e os demônios lhe são sujeitos, e as enfermidades lhe são sujeitas, e os tempos lhe estão sujeitos, e tudo está, aleluia, absolutamente no controle poderoso da sua mão. Vamos orar, abra seu coração um instante. Aleluia, fale um pouco com esse Senhor, que é o Senhor da igreja. Diga para Ele o que é que te faz sofrer. Aleluia, aleluia. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Se até os salvos na glória ainda oram, imagine nós aqui neste vale de lágrimas. Ore ao Senhor. Aleluia. Conte aonde é a tua dor. Conte qual é a tua preocupação, porque Ele tem poder, Ele tem poder. A glória, a majestade estão nas suas mãos, a autoridade, aleluia. Ó Deus querido, nós te louvamos nesta noite, nós te bendizemos nesta noite. Esta igreja te louva e te exalta, ó Cristo amado, Tu que vencestes para abrir os 7 selos, para abrir os livros, aleluia. Ouve agora a oração desta igreja, ouve a oração desta igreja, aleluia, aleluia. Ouve, Senhor, a oração da igreja. A pessoa que está aqui, há um pecado na sua vida, perdoa, Senhor. A pessoa que está agora pedindo que o Senhor a lave, a limpe, a purifique, perdoa seu pecado, perdoa. Ó Deus, ficamos tão abatidos quando estamos em pecado, nos sentimos tão mal, lava-nos e seremos limpos, purifica-nos e seremos mais alvos do que a neve. Ó Deus, abençoe a pessoa que está aqui, está enferma e está com dores, e está preocupada com a sua vida, com a sua saúde, com o seu futuro. Tira a enfermidade, Senhor, porque nas Tuas mãos está todo o poder. Pessoas que estão aqui preocupadas com questões profissionais, financeiras, ó Senhor Jesus, entra agora com poder, com provisão, e opera milagres, Senhor, e faz maravilhas, para que todos saibam que o Senhor é poderoso. Aleluia! Aleluia, que o Senhor coloca um limite ao inimigo, que o Senhor coloca termos ao adversário. Aleluia, e dê a salvação a todos os que ouvem a Tua palavra. Ó Deus, abençoe-nos com a Tua palavra, que ela cumpra todo o propósito para o qual ela foi destinada. Ó Deus, nós Te amamos, Senhor. Venha, Senhor Jesus, habita no nosso meio, habita em nós, seja o centro da nossa vida. Toma o lugar que é Teu, que nós dedicamos e queremos que o Senhor o assuma. Apesar dos nossos erros e transgressões, o Senhor sonda a nossa alma
e encontra em nós um coração voltado para Ti, desejoso de ser santo e de ser fiel. Ó Deus, abençoe assim esta igreja. É a oração que fazemos para o bem da igreja, para o nosso bem e para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Deus abençoe a igreja querida com esta palavra tão linda de Deus.